Aristizábal, um grande time. Depois, com o passar do tempo, se tornou Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, além do Bahia. Esse é o grupo do Inter. Se a gente for olhar, é um grupo assim que tem tradição, por exemplo, com o Nacional, tem uma viagem longa para a Colômbia, que é o Atlético Nacional. Tem o Bahia, que é um time que se reforçou muito agora, também no início do ano, né? Que tem um investimento do Grupo City, querendo ou não, um trabalho mais consolidado também a partir do Rogério Ceni. Eu acho que é o principal grupo, é o grupo mais difícil. O grupo, como vocês estão dizendo, o grupo da morte. Agora, entre todas essas questões aqui do calendário que vocês estão colocando, eu ainda coloco outros 4 jogos. O Inter vai ter um calendário agora de final de março até o final de abril de 10 jogos em 32 dias. Isso eu estou colocando ainda Campeonato Brasileiro e a estreia na Copa do Brasil, na terceira fase. Então, uma preocupação que eu tenho em cima do grupo. O grupo vai ter que ser muito bem administrado em cima desses jogos aqui, porque olha só, é difícil o turno, vamos dizer, né? A gente joga uma em casa... A gente joga uma fora e 2 em casa. Essas 2 em casa tem de confirmar. Porque se tu vai pro fora, daqui a pouco tu chega contra o Bahia lá embaixo, lá no dia 28, sem ter o que fazer. Sim. Então, essas 2 aqui, ó, o melhor seria 7 pontos nesses 3 primeiros jogos. Sim. Porque daí tu belisca alguma coisa nas fora e vê a decisão contra o Bahia dentro do Beira-Rio. Em termos de viagem, a mais longa, Medellín, depois tu tem Salvador e por fim aqui Montevidéu. O Uruguai ainda é tranquilo, né? Na viagem, na logística. A viagem para Salvador, ela se torna um pouquinho menos desgastante porque é uma viagem conjunta. O Internacional vai para o Rio enfrentar o Flamengo no sábado e vai direto. E esse jogo, conversei com o Paulinho agora, viu, antes de entrar no programa, esse jogo tem grandes chances, tá ali dia 2, ser na terça-feira, dia 1º de abril. Eu queria cumprimentar o Esporte Clube Internacional. Opa! E ver que realmente a fase mudou. A fase mudou, né? Como se previa, né? Teve um título, né? A importância que teve o título gauchão, ou seja, o espectro já melhora, o positivismo aparece. Né? O Internacional deu muita sorte no sorteio. Eu achei também. Porque é um dos grupos mais fáceis, só que porque as pessoas gostam de carimbar e dar moda. Eu quero dizer para vocês que o Atlético, esse tão famoso, ele se perdeu no tempo. Há muito tempo o Atlético Nacional de Medellín não é mais aquele time forte, não sei o quê, tá? Há muito tempo. O Nacional do Uruguai, vamos combinar, né? Não precisava nem ter sorteio, né? É só botar, e todo ano o Inter pega o Nacional e é um freguês de caderno do Internacional, então não sabe. E o Bahia é um time é um time do quase, né? Tu acredita que ele vai, não sei o quê. Então o Internacional, parabéns, já é o primeiro lugar do grupo, tá? Um grupo absolutamente fácil de ser administrado pelo Esporte Clube Internacional. Acabou de falar o cara que não pesquisou uma linha sobre os 3 adversários do Inter. Mas eu vou te dizer assim, ó, eu gostei do grupo do Inter, tá? Eu tô achando sabe que o Nacional foi campeão faz 10 anos, 10 anos. Tem que dizer uma coisa ali, Bruno. É o último, tirando o River Plate, é o último campeão não brasileiro, tá? Eu achei o Atlético Nacional de Medellín. O time do Borja. Há pouco tempo. Agora? Ô, Bruno, eu achei o goleiro era o Armani. Só tirou o Rosário Central do Cudê, inclusive, naquela época. Isso aí. Exatamente. Eu achei um grupo difícil, mas eu não achei também algo assim desesperador, assim, no sentido de, puxa vida, ficou muito complicado. Eu achei um grupo dentro de umas assim, cara, jogável, cara. Não vi, assim, o Inter não vi, é um grupo da morte para os outros 3. Eu não vi isso. Ele é da morte para os 3 outros que vão se comer. Eu vi um grupo difícil, das possibilidades de cabeça de chave que o Inter poderia pegar, né? O Nacional, sem dúvida alguma, ficou de ótimo tamanho. Eu acho também. É um clube de muita tradição, mas é um clube que há muito tempo não consegue mais colocar a qualidade. Né? Claro que não vou aqui dizer que é fácil, mas é muito mais tranquilo do que outras opções que tinham ali. É próximo também, isso facilita. Mas sabe, acima de tudo, eu gostei desse grupo do Inter pelo seguinte. Se a gente for analisar tecnicamente o grupo, ele não é super difícil. Ao mesmo tempo, ele não é fácil. Ele é um grupo razoável. É difícil. Mas o que me agrada é o seguinte, todos têm camisa. Então, assim, aquela história de pegar um clube que às vezes ninguém conhece,
e achar que o Inter vai ganhar de qualquer jeito, que vai atropelar, que vai ser protocolar, isso não vai acontecer. Corda esticada nos 6 jogos. Corda esticada em todos os jogos. O Inter vai respeitar cada um desses adversários e eu acho que vai passar em primeiro pela qualidade do Inter. E os adversários da mesma maneira. Claro. Todo jogo do grupo, todo jogo desse grupo é corda esticada. Mas assim, ó, a Libertadores não tem essa, tá? Não, esse grupo aqui. Não, numa boa, assim, ó. Não, Guimarães. Guimarães. Vou dar um exemplo. Se tivesse aqui o Bucaramanga, tu ia dizer assim, ó, o Bucaramanga vai ser 8-0. É 8-0, tu ganha em casa, saco de pancada no grupo. O Inter, num jogo completamente sem foco, em que os caras se reuniram, fica gurizado, seguinte, a gente vai ganhar a qualquer momento, tá? Vamos porque não tinha corda esticada, Guimarães. Minha tese. Aqui a atenção Libertadores, tá concordando, Libertadores, todos os jogos são corda esticada. Eu estou reforçando e colocando que em jogos que o Inter não entrou com a corda esticada, eu discordo completamente do Ribeiro, tá? Eu não acho o Nacional do Uruguai freguês. Para mim, todos os jogos contra o Nacional são difíceis. O Atlético Nacional de Medellín tem uma baita de uma tradição. 2006 foi bem difícil. É o último. Foi. É o último campeão não brasileiro, tirando o River Plate da Libertadores. O Bahia é um brasileiro, a gente sabe que é difícil jogar em Salvador. Time, Bahia, bom time. Eu discordo muito. Basta ver os jogadores que tem Nacional da Colômbia, tem jogador na seleção colombiana, o Nacional do Uruguai tem tradição. Há pouco tinha jogadores como, sei lá, o D'Alessandro, o Soares. Não é um grupo fácil. Deixa eu fazer o seguinte, Guimarães, deixa eu pedir gentileza para ti. Deixa eu pedir gentileza aqui para vocês. Todos os grupos, o mais me dá o direito de todos os grupos. Obrigado. O mais difícil que o do Inter. É isso que eu vou fazer agora. Vamos lá. Todos Quem não os acha grupos, que é um grupo da morte, me dá um grupo mais difícil que o do Inter. Na tela. Grupo A, Botafogo, Ribeiro Neto. Vocês querem me enlouquecer, o grupo do Botafogo é mais difícil que o do Inter, Ribeiro. Mínimo de pesquisa, a gente tá aqui, ó, não grupo precisa A. passar essa vergonha. Não. Grupo do River. Sim. Mais difícil que o do Inter. Muito mais difícil que o do Inter. Grupo do Flamengo. Mais difícil. Mais difícil. Meu Deus do céu. Grupo D, grupo do São Paulo. Muito pelo São Paulo. Eu acho que o Deportivo Tátira e o Central Córdoba são melhores do que os adversários do Inter. Mas ele tá num achômetro, Bruno. Ele nem sabe como é que tá o cara no campeonato. Grupo D, São Paulo. Grupo do São Paulo, Libertad e Tajeres e Aliança. Mais pelo São Paulo, tá? São Paulo não joga nada, é um time superestimado. Acho que nem passa. Tá. Mais difícil que o do Inter. Não, o grupo não é mais difícil. O São Paulo que é fraco. Daí é outra coisa. A dificuldade é Não. A pergunta do Gamba é grupo mais difícil. Não é analisar o time de 10 anos atrás, eu diria que, é o adversário difícil. Cara, eu vou te falar. Não é, cara. Eu vou te falar aqui, grupo E. Valoriza o Inter e não desvaloriza Vamos lá, os outros. grupo do Racing, atual campeão da Sul-Americana. Bem equilibrado. Equilibrado? Cara... Tá, o grupo do Internacional, grupo do Palmeiras. Palmeiras, Altitude, Esporte Cristal e Cerro. Só o Bolívar. O Palmeiras classifica fácil. Lembrando que aqui vai ter Palmeiras e Cerro. Né? Palmeiras e Cerro, nós tivemos um problema de racismo, o racismo envolvendo o Luigi, que foi no jogo do Palmeiras contra o Cerro pela Libertadores Sub-20. O que, aliás, fica um destaque, né? Da resposta absurda do presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, quando ele foi questionado sobre não ter times brasileiros na próxima Libertadores por conta da Leila, né? Sim. Ele diz assim: a Libertadores sem os times brasileiros seriam como o Tarzan sem a Chita. Meu senhor. Vamos lá, o grupo do Penharol que tem o Bulo Bulo. É um imbecil, né? O Olímpia é fácil. O Vélez é o campeão argentino. É o Vélez SAF, mas superestimado também. Mas baseado no que tu tá classificando? Em nada, como em nada. Isso é um desserviço. Se tu perguntar pra ele de novo, ele já não lembra. Tu tá mandando uns bicos assim, cara. Então, uma coisa, o que tu sabe do Olímpia? Eu não sei, sei pouco, mas não, pelo menos eu não digo que é superestimado, não tô dizendo nada. Não, é que tu tá subestimando a minha análise. E eu jamais farei isso contigo. Não, mas desculpa, mano. É que ela parece meio baseada em nada. No chute, cara. Nós já vimos isso antes aqui no programa e o que aconteceu, Gamba? A consagração de Ribeiro Neto. Vem cá, Guimarães, vem comigo aqui. Às vezes a gente acerta. Vamos colocar aqui na tela cheia todos os grupos, ele quer usar a exceção para fazer a regra. Vamos lá. Olha só, rapidinho. Se fosse o Grêmio... Ele fala 10 sandices e 9 estão errados. O único grupo tão difícil pro Inter, olha só. Se fosse o Grêmio no grupo F, eu diria que o grupo era mais difícil. E eu não estou nem dizendo pela qualidade atual do Grêmio, porque isso é uma obviedade. O Inter hoje é muito melhor que o Grêmio, a gente viu aí nos confrontos diretos. Mas eu digo pela história. Quem conhece o Internacional sabe que quando o Inter enfrenta a camisa do outro lado, quando o Inter se vê desafiado, é que ele cresce. É que o Inter sustenta bem. Quando tu coloca ali o Atlético Bucaramanga
Cara, esse é o jogo perfeito pra gente se atrapalhar no Brasil. Isso passou. Então, eu acho que é bom o grupo assim. Tão difícil é o grupo D, que é o grupo do São Paulo, junto com o Libertad Tajeres e a Aliança difícil. Lima. Esse grupo é um grupo difícil pro São Paulo, tá? Mas o grupo do Inter não é um grupo fácil. Por isso eu reforço o que o Bruno falou. O fato do Inter ter um grupo difícil vai exigir que o Internacional tenha a corda esticada em todos os jogos. Em todos os jogos. E a confiança, se tu passar, o Inter passa, eu acho que vai passar. Aí o Inter passa em primeiro. O Inter chega nas oitavas em primeiro de um grupo com Atlético Nacional, Nacional do Uruguai e Bahia. Isso é casca pra tu seguir firme na competição. Até pra nossa audiência, né? Se vocês quiserem. É bom time, Pedro. Bom time. Se vocês quiserem ter um pouquinho mais de noção dos adversários do Internacional, em vozesdogigante.com.br tem pesquisa jornalística, para não ficar no achômetro, assim, né? Senão parece o pai Danilo aqui, a gente mais ou menos falando sobre isso. Grande abraço, pai Danilo. Grande abraço, pai Danilo, sempre na audiência. Pagaram, né? Mas, por exemplo, o Nacional do... Gente finíssima. Não, eu não entendo por que ele tá rindo, né? Ele tomou uma sova, então justamente porque a gente pagou o pai Danilo, da próxima vez então a gente não paga, a gente não dá uma sova no Grêmio. Cara, não te afeta, velho. Não, mas eu não tô afetado. É que todas as opiniões Atlético... aqui são sandices, tudo pra ti é absurdo, ninguém pode falar nada. É verdade mesmo. Não, mas é que se então, tu tá rindo do teu próprio... Pega tu tá rindo da tua própria desgraça. Pega ali, vai, apresenta o programa e pega pra ti o programa, porque tu desrespeita as pessoas todas as vezes que tu fala sandice. Não desrespeita as pessoas. Não, tu desrespeita todos os dias, cara. O Ribeiro é burro, o outro é imbecil, não sei quem é palhaço. Não dá, velho. Tem que ter um pouquinho tem que debrear um pouco. Tá, vamos lá. Nicole, vem aqui comigo aqui, por favor, Nicole. Vamos colocar a palavra do técnico Roger Machado, que já falou sobre o grupo do Internacional. Vamos ouvir o técnico campeão gaúcho, Roger Machado. Tudo bem contigo, Ribeirinho? Ótimo, cara. Cada vez mais com as informações e as opiniões certas. Tem gente concordando contigo aí? Vem pra cá, Nicole. Vamos lá, vamos falar do técnico Roger Machado. Ontem ele falou pro canal do Inter e falou sobre a Libertadores, né? E ele repetiu um termo que ele utilizava muito no gauchão, o tiro curto. Ele falou da importância do campeonato. Vamos ouvir o técnico Roger Machado. É um tiro curto, né? Não é um tiro de 100 metros, né? Então, como um tiro de 100 metros, tem que depositar energia total em todas as rodadas. Então, não há facilidade, né? As logísticas, elas são diferentes, né? Elas são mais complicadas, né? Porque o calendário é cheio, é meio de disputa em intervalos de campeonato brasileiro, né? Tudo isso joga um peso importante, né? Mas eu acho que, né, independente, né, das equipes que tenham estado junto com a gente nesse momento, né, é a Libertadores, gente. É a competição mais atraente do continente e ela é muito gostosa de disputar. Roger Machado, né? Vamos lá, Guimarães. Posso voltar para a enquete? Claro. Óbvio que querer não é poder, que o desejo maior, na minha opinião, para o Internacional, e vou falar do Grêmio também, seria o Campeonato Brasileiro. Para o Grêmio, na minha opinião, também seria o Campeonato Brasileiro. O brasileiro seria o filé para os dois. Mas vamos analisar com base naquilo que a gente sabe, tá? Naquilo que a gente conhece. O mundo real e o mundo que eu conheço, tá? Óbvio que eu não fiz o tema de casa ainda sobre os times que estão na Libertadores. Não fiz tema de casa sobre os 32 que estão ali listados. Não fiz. Mas sobre o brasileiro dá para dizer, tá? Aí a gente tem base para dizer. O Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil. A Libertadores vai ser muito difícil. Essa primeira fase é uma fase que para alguns pode até ser um protocolo, um cumprimento de tabela. No sentido de, claro, entrar com seriedade e ganhar. Flamengo, por exemplo. Flamengo é o grande favorito para todas as coisas nesse ano, gente. O Flamengo encontrou um treinador que tem um grupo na mão, um grupo super qualificado, um grupo muito poderoso, um grupo que contava com 7 jogadores na pré-lista do Dorival Júnior, mais outros tantos em outras listas pela América do Sul. E isso eu falo com base agora, com conhecimento de entender e saber como joga o time do Flamengo. Esse é o grande candidato às competições. Estou aqui anulando chances dos outros ganharem? Não estou. Mas o Flamengo é isso. O Palmeiras se reforçou, gastando muito dinheiro, né? Contratou 2 atacantes que tu colocava em qualquer seleção um tempo atrás, Vitor Roque e Paulinho. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na consciência, Gamba,
De carrego, ela tá alta, mas não é uma diferença assim, ó. Ah, ela tava aqui e subiu para cá. Não, ela tava aqui e subiu para onde você não consegue enxergar. É muita diferença essa régua, gente, tá? Pra gente, eu sei que o Bruno acredita e me chama de pessimista, tá? Pode me chamar de pessimista. E eu me considero muito realista ao enxergar esses adversários, Bruno, e ver que o potencial que eles têm, o poder que eles têm, desculpa, é muito maior do que o que a gente tem, cara. Desculpa, uma coisa o que a gente tem. Não, exclui, são adversários. Não exclui, não exclui porque, claro que sim. Porque não é uma matemática. Não, sabe por que não? Porque não é uma matemática exata. Ah, o Flamengo ele é melhor que o Inter, então o Flamengo vai ser o campeão da América e o Inter não. Mas a tendência. Cara, nos últimos anos eu vi o Fluminense ganhar a Libertadores, num ano que o Inter, inclusive, poderia ter ganho se não tivesse vacilado, foi melhor do que o Fluminense. Outros adversários ganharam que não eram os melhores. Eu vi o Flamengo sendo eliminado na altitude para Bolívar. Cara, uma competição de mata-mata é muito mais tranquila, entre aspas, de tu chegar do que uma competição de pontos corridos. Eu acredito muito que um time que tem Valência, Borré, Alan Patrick, Wesley, Fernando, Vitão... Cara, se eu não acreditar que esse time pode ser campeão da América, eu tô maluco. Não, e mais, só pegar o que é o Flamengo, cara. Guimarães, é muita diferença. Guimarães, tu tá correto. Pega o que é o Palmeiras. O Flamengo não perde, então. Não, tu tá correto, Guimarães. Eu não concordo. O River Plate... O Inter tirou da Libertadores. O River Plate atual... O River Plate não joga nada. O Guimarães... Como assim, cara? Pô, vi um jogo do River Plate esse dia, não joga nada. Então tá jogando muito bom. Cheio de jogador bom. Cheio de jogador bom. Para com isso. Tu vai ver agora Flamengo e Inter. Cheio de jogador contratado. Tu vai ver agora Flamengo e Inter no Maracanã. Aí tu vai ter a prova de que o Flamengo está muito superestimado. Vai por mim. O Flamengo? É. Mata-mata. Eu tenho visto os jogos do Flamengo. O Inter do Odair dificultou a vida daquele grande Flamengo do Jorge Jesus, que é o adversário mais difícil que o Flamengo enfrentou na Libertadores. Flamengo e Inter, mas assim, é que eu acho que o argumento não tá ruim. Tu não lembra? No Maracanã? Tu não lembra? Nossa Senhora, Guimarães. Não, Guimarães. Então tu não viu o jogo, querido. O Jorge Jesus falou que o Maurício jogou mais demais naquele jogo. O Maurício jogou demais naquele jogo. Não. Outra, aqui, ó, o argumento não é de todo ruim, porque realmente o Flamengo está muito acima de todos. Mas a grande questão é o mata-mata. Claro, cara, um jogo de mata-mata, tu pode pegar e esperar não só qualquer coisa, mas tu pode se sobressair ao teu adversário. A análise do Guimarães no campeonato de pontos corridos é 10 com estrelinha. Análise do Guimarães, numa competição imprevisível que tem fases eliminatórias, não dá para te ter a mesma régua. O Flamengo caiu no ano passado. Primeiro, o Flamengo caiu no ano passado. O Fluminense aqui, o Fluminense do Diniz, campeão da Libertadores, para time ruim não serve, tá? É não, a primeira claro coisa. Que não, mas o Inter era melhor. Mas o Inter era melhor. Calma, vou chegar lá. Uma coisa não exclui a outra para pegar a frase. Dizendo que o Fluminense não era melhor, cara. Para time ruim não serve. Eu disse que é ruim. O Fluminense aquele tinha um jogador que o Inter não tinha. Mas eu não disse chamado que é John Arias. Foi um grande jogador daquela campanha. Não é que não é essa questão. Eu disse que é ruim, Guimarães. Não é melhor e ganhou. Os últimos campeões da Libertadores, em geral, são times muito bons e em geral foram os melhores. Em geral foram os melhores. O Inter é muito bom. Em geral foram os melhores. Não é o melhor. Tu é muito pessimista, velho. Um minutinho aqui, por gentileza. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Foco. Agora vamos falar sobre um alimento muito importante para a nossa saúde e que está sempre